Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu trago uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao processo e julgamento do Presidente da República nos crimes comuns. O procedimento em relação ao processo e julgamento do Presidente da República nos crimes comuns, ele é bifásico. E ele vem regulado no artigo 86 da Constituição, caput, combinado com o artigo 51, inciso 1. A acusação ela pode se dar a partir da apresentação de denúncia ou de queixa-crime, dependendo se o crime é de ação pública ou se o crime é de ação privada. Portanto, a acusação pode ser apresentada através de denúncia ou queixa-crime, a depender se o crime é, como dito, de ação pública ou de ação privada. Apresentada a acusação ao STF, seja pelo Procurador-Geral da República, através de denúncia, ou queixa-crime pelo ofendido, cabe ao STF, remeter essa acusação à Câmara dos Deputados para que a Câmara exerça juízo político de admissibilidade. Se a Câmara exerce esse juízo negativamente, ou seja, um juízo político negativo de admissibilidade, ela impede, a partir de sua decisão, que o STF receba a denúncia ou queixa-crime contra o Presidente da República. Logo, o juízo político negativo de admissibilidade exercido pela Câmara impede a instauração de processo no STF. Caso a Câmara exerça juízo positivo de admissibilidade, autorize a instauração de processo contra o Presidente da República, a acusação volta ao STF, cabendo agora ao Supremo Tribunal Federal exercer um duplo juízo. Primeiramente, juízo jurídico de admissibilidade. E, uma vez instaurado o processo, caberá ao STF exercer juízo de mérito. Vamos ver o esquema que eu trago para vocês? Então veja lá. A acusação, denúncia ou queixa-crime deve ser apresentada ao STF. O STF, pelo menos a princípio, não pode se manifestar em relação à acusação. Remete a acusação para a Câmara dos Deputados, a quem cabe exercer juízo político de admissibilidade. Se esse juízo for negativo, como dissemos, o STF não poderá receber a denúncia ou queixa-crime. Se o juízo for positivo, a Câmara, portanto, autoriza o STF a receber a denúncia ou queixa-crime. Autoriza o STF a prosseguir na análise daquela acusação. Remete a acusação ao Supremo, cabendo agora ao Supremo, como destacado, exercer juízo jurídico de admissibilidade. Cabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal receber ou não aquela acusação. Ele não está obrigado a receber a acusação. Então ele exerce um novo juízo de admissibilidade, agora um juízo jurídico. O juízo exercido pela Câmara era um juízo político. Uma vez recebida a acusação, cabe então ao Supremo Tribunal Federal exercer juízo de mérito, processar e julgar o Presidente da República. A questão que foi levada recentemente ao Supremo Tribunal Federal é saber se o STF pode exercer, antes da manifestação da Câmara, juízo negativo de admissibilidade. Receber a acusação ele não pode. Ele depende de autorização da Câmara para tanto. Então, o juízo positivo de admissibilidade vai depender de uma manifestação prévia da Câmara dos Deputados. Mas a questão colocada é: pode o STF exercer, sem que haja manifestação prévia da Câmara, juízo negativo de admissibilidade? Em outros termos, pode o STF analisar se a denúncia ou queixa-crime tem justa causa, se estão presentes as condições da ação, os pressupostos de admissibilidade da mesma, exercendo, portanto, juízo negativo de admissibilidade. Essa foi a questão levada ao Supremo Tribunal Federal e agora decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Se nós formos à Constituição, a Constituição não impede que o STF exerça
juízo negativo de admissibilidade. A Constituição diz que a instauração do processo no STF, no Supremo Tribunal Federal, vai depender de autorização prévia da Câmara dos Deputados. Mas a Constituição não diz que o STF pode ou não rejeitar de plano a acusação, por exemplo, por ausência de justa causa, por não estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, as condições da ação, a situação em que a ação, ou melhor, que a acusação, denúncia ou queixa-crime, se mostrarem ineptas. Então a Constituição ela não traz nenhuma regra que ela impeça o STF exercer um juízo prévio, negativo de admissibilidade, antes, portanto, da manifestação da Câmara dos Deputados. Veja lá o Código de Processo Penal, artigo 396, diz: nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa-crime, e o juiz, ou o juiz, se não a rejeitar liminarmente. Então perceba que o juiz pode rejeitar liminarmente a acusação, quando a denúncia ou queixa-crime se mostrarem, por exemplo, ineptas, não estiverem presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, não houver justa causa, o fato for atípico. Então pode o juiz, nesses casos, rejeitar de plano a acusação. E a questão levada ao STF é se poderia o relator da ação rejeitar de plano a denúncia ou queixa-crime contra o presidente da República nas hipóteses de inépcia da peça acusatória, de não presença dos pressupostos processuais, das condições da ação, de justa causa, de atipicidade da conduta. E o STF decidiu ser possível ao Supremo Tribunal Federal exercer juízo negativo de admissibilidade antes mesmo da manifestação da Câmara dos Deputados. Veja aí, prevaleceu na decisão posição do ministro Dias Toffoli, que votou pelo provimento do agravo para possibilitar que o relator analise, veja, o relator analise. No caso concreto foi queixa-crime, mas pode ser denúncia, à luz do artigo 396 do CPP, antes de sua remessa à Câmara dos Deputados. Então veja aqui esse detalhe importantíssimo. Quando se tratar de juízo negativo de admissibilidade, não é necessário manifestação prévia da Câmara dos Deputados. O dispositivo, disse o STF, autoriza o juiz a rejeitar liminarmente a peça acusatória, denúncia ou queixa-crime, por não atender os pressupostos processuais, as condições da ação, ou não houver justa causa que justifique a instauração do próprio procedimento de apreciação pela Câmara dos Deputados. O juízo político de admissibilidade da acusação pela Câmara dos Deputados não retira do STF a possibilidade de liminarmente avaliar a viabilidade do prosseguimento da acusação. Sob o ângulo estritamente jurídico negativo. Bom, pessoal, o que decidido, portanto, pelo STF, que é possível ao Supremo Tribunal Federal, ao relator, exercer juízo negativo de admissibilidade antes da manifestação da Câmara dos Deputados. Contudo, não pode o Supremo Tribunal Federal exercer juízo positivo de admissibilidade, instaurando o processo contra o presidente da República, sem autorização
prévia da Câmara dos Deputados. Então, muito cuidado com esse detalhe, muita atenção com essa decisão, porque vai sim cair em prova. Vai ser cobrado e você não vai errar. Abraço, sucesso sempre, até a próxima.